Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, iniciando hoje o livro do profeta Daniel, também um profeta maior. Já vimos Isaías, Jeremias, Ezequiel e agora Daniel. Vocês vão perceber que o livro de Daniel ele é um livro cheio de revelações, ele é um livro profético, cheio de simbologia, de escatologia. E o livro, o tema teológico do livro é o seguinte: ele aborda o tempo todo e destaca o tempo todo a soberania do Senhor Deus. Deus domina sobre o reino dos homens o tempo todo. Ele é o Senhor da história, né? Interessante a gente começar a observar que Daniel, vocês vão acompanhar até a entrada de Daniel na Babilônia aqui. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, ainda era Jeoaquim, não era Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns nobres israelitas. Isso era também uma estratégia. Tirava os reis, os cabeças pensantes e os nobres, né? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, dominassem vários campos de conhecimento, fossem capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, depois passariam a servir o rei. Entre esses que estavam sendo deportados de Judá, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe, que a gente já vê a deportação de Daniel e seus amigos. E o chefe dos oficiais deu o nome a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Isso é interessante a gente observar. Também é interessante a gente observar que o sistema babilônico de computar os anos era diferente, né? E aí Daniel, aí entra aquela questão do tal do jejum de Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, porque ele obedecia à lei. Havia uma série de restrições alimentares na lei, né? Como, por exemplo, não comer carne de porco, além de ser uma questão da lei, era uma questão de saúde pública. A lei proibia por uma questão de saúde pública. Não é que o porco seja um pecador, nem nada disso. É porque, por causa das questões de saúde pública, o porco trazia doenças, porque os porcos não eram vermifugados. Tem a questão da tênia, da cisticercose, né? Que é uma ingestão de ovos de tênia, que a close do organismo pode parar até um cérebro, né? Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais que permitissem para se abster dele. E aí o que fez? Deus foi bondoso com Daniel e com os outros, né? E fez com que o homem que tomava conta dele lá ficasse com simpatia. E falou: "Tem medo do meu rei, meu senhor, ele determinou comer a comida e bebida de vocês. E se eles acharem menos saudáveis que os jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês." Daniel então disse ao homem que os chefes dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. "Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os outros jovens. Se você concluir que foi bem, vai tudo bem. Se passar os 10 dias parecer mais saudável, mais forte que os outros jovens, comiam a bebida do rei, então você deixa a gente continuar." Né? E eles fizeram um jejum, tal jejum de Daniel, que muita gente fala aí de vegetais, verduras, legumes. Tem que lembrar, gente, que o jejum ele tem um foco específico de obediência ao Senhor. E aqui ele estava sendo obediente ao Senhor, né? Obediência ao Senhor. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Quer dizer que Daniel era sábio nesse sentido, tinha esse conhecimento, né? E, sobretudo, Daniel, ele era
iluminado, as interpretações dele, dos sonhos, eram por iluminação do Espírito Santo, e ele reconhecia isso. E Daniel ficou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro da Pérsia, quando o reino babilônico caiu. E aí no capítulo 2 a gente vai ver a tão famosa estátua de Nabucodonosor, né? Dos sonhos de Nabucodonosor, que depois ele construiu uma estátua. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso o rei convocou os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos para que dissessem que havia sonhado. Quando o rei vieram lhe apresentar, quando o rei foi apresentar o sonho, ninguém soube explicar o que ele tinha sonhado. E aí o rei falou assim: se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretar, farei com que vocês sejam cortados em pedaços, suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes. E aí, meu irmão, minha irmã, é interessante que na questão lá, os astrólogos, eles tinham diferentes antecedentes. Os astrólogos tinham várias funções, né? Eram interpretados como feiticeiros, eram interpretados como adivinhos, não só da ciência da astrologia, né? Estudavam os astros das estrelas, assim como a astronomia, né? E aí a gente vai perceber que aí ninguém consegue interpretar. E Arioque, que era o comandante da guarda, já preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel, e diante disso Daniel foi lhe pedir que o rei desse um prazo que ele daria interpretação. Daniel voltou para casa, encontrou os amigos dele lá, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem a Deus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel na noite numa visão. Vê aqui que é uma visão, outra visão. E aí, Daniel louvou a Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus, para sempre todo seja louvado. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com ele. E Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel foi falar com Arioque, né? A quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e ele disse: não execute o sábio, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. E aí Daniel interpreta o sonho. Daniel interpreta o sonho e diz: nenhum sábio, encantador, mago, adivinha capaz de revelar o mistério. Este mistério ao rei, sobre o qual perguntou: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estava deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Falando de escatologia aqui, né? As coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que se passou na tua mente. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, que a aparência era terrível. A cabeça era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris eram feitos de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha do trigo, que na era do verão. O trigo é debulhado, né? Separa o joio do trigo. E o vento os levou sem deixar vestígio. Então, já de cara aqui, o vento levou sem deixar vestígio, está dizendo aqui do fim do reinado da Babilônia. A Babilônia acabou, né? E o sonho, e aí Daniel vai dizer qual é o sonho. Vai dizer qual é o sonho. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus do céu concedeu-te domínio e pôs poder nas tuas mãos. Ele colocou uma unidade, animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Você tem que lembrar que
Nabucodonosor é descrito nas profecias anteriores que era a espada, era um instrumento usado por Deus para levar Judá ao exílio para a correção, né? Depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. Depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, um reino de bronze. Primeiro, então, ele era o ouro, o reino embaixo era prata, e veio o de bronze governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro se despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido. Ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com o barro. Assim os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E a gente vê aqui, meu irmão, minha irmã, essa questão aqui, a gente vê aqui que o sonho está dizendo que Nabucodonosor seria dominado pelo reino Medo-Persa, depois seria dominado por outro reino, seria dominado pelos romanos. E a gente vai entendendo passo a passo aqui o que o sonho queria dizer. Muita gente interpreta isso aqui como se Roma fosse a besta futura, o anticristo, e na verdade o que está dizendo aqui da verdade sobre o fim do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. É isso que está se dizendo aqui, né? O que ainda fala de um quinto reino. E aí, meu irmão, o mais interessante é que haverá um quinto reino. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, nunca será dominado por nenhum povo. Destruirá todos aqueles reis e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra que soltou da montanha sem auxílio das mãos, aquela pedra que soltou lá no sonho, né? O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentado uma oferta cereal e incenso. E meu irmão, minha irmã, esse reino que se estabelecerá para sempre aqui, na verdade, é uma profecia messiânica. É o reino de Deus edificado sobre a ruína dos impérios pecaminosos. Porque isso aqui tem ligação lá com o Apocalipse. Apocalipse é um livro, não é de terror, é um livro de bênçãos, em que ocorre a consumação dos fatos, ocorre a consumação da história, em que o reino de Deus é estabelecido para sempre. Então muita gente interpreta, né, que aí entra naquela questão do milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, tribulacionista, nada disso importa. O que importa aqui é a mensagem que está dizendo aqui. Todos os reinos aqui são passageiros. O que se estabelece sempre e prevalece sempre é o reino de Deus. É o reino de Deus, é a vontade de Deus. Então Nabucodonosor caiu, vai cair pelo Império Medo-Persa. E Ciro da Pérsia vai dominar. Né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo compreender as mensagens e, sobretudo, refletir sobre a nossa mensagem. A nossa mensagem é refletir que nós somos criados para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.